Meus queridos amigos e amigas, meu nome é Gustavo Cruz e hoje é dia de mais uma lista. Uma daquelas listas especiais onde nós pegamos um grande diretor e falamos sobre as suas grandes referências. Estou falando hoje sobre Guillermo del Toro, um dos diretores mais interessantes dos últimos tempos. Não só com os filmes que realiza, mas também com as suas ideias sobre o cinema. Esse homem, sempre que senta para falar sobre filmes, dá uma aula e eu recomendo para vocês buscar mais entrevistas dele por aqui no YouTube. E agora, bora pra lista. O primeiro filme é bem recente, é Druk, mais uma rodada do Thomas Vinterberg. Inclusive, tem uma conversa entre o Guillermo del Toro e o Thomas que eles realizaram quando o filme estava sendo lançado. Provavelmente uma dessas conversas para divulgar a obra. Druk tem uma crítica aqui no meu canal, não costumo fazer muitas críticas. Esse filme me tocou profundamente, é um filme muito bem construído que conta uma curiosa história entre um grupo de amigos que decidem tomar um pouco mais de álcool, porque eles viram em um estudo científico que quando você aumenta a quantidade de álcool dentro do seu organismo, você consegue se libertar de uma forma muito interessante. É claro que esse estudo não existe e é claro que as consequências são bem diferentes do que eles esperavam. Eu recomendo muito esse filme. Tem uma história por trás dessa obra que é muito trágica, é complexa e vocês vão poder saber mais no vídeo que eu fiz. Tô deixando o link aqui para vocês assistirem mais tarde. E a beleza do cinema do Guillermo del Toro está justamente na combinação de todas as suas referências e gêneros favoritos. Esse é um diretor que gosta de fazer filmes de fantasia. Filmes de fantasia muitas vezes bastante pesados, né, com um tom de terror muito forte. E não à toa, na sua lista ele tem o filme O Exorcista, do William Friedkin. O Exorcista é um dos maiores fenômenos do gênero do terror. Esse filme demorou muito tempo para ficar pronto, ele foi filmado durante bastante tempo, ele é lembrado, é claro, pelas cenas, né, da garotinha ali precisando ser exorcizada na cama, cenas bastante grotescas, mas para além de tudo isso, para além da narrativa que todo mundo conhece, esse filme foi dirigido por um diretor brilhante, que é o William Friedkin. William Friedkin é um baita diretor, ele é responsável por outras obras fenomenais, recomendo que vocês pesquisem, inclusive posso fazer um vídeo aqui sobre ele um dia se vocês tiverem interesse, e O Exorcista, é claro, é o seu filme mais conhecido. Não necessariamente é sua obra-prima, mas é o seu filme mais conhecido e que o Guillermo del Toro coloca bem pertinho do seu coração, afinal de contas, esse é um filme que inspirou muitos outros que gostam de fazer terror. Assim como Martin Scorsese, o Guillermo del Toro é apaixonado pelo cinema mundial, ele é apaixonado pela história do cinema. Ele é um estudante de cinema até hoje, mesmo sendo um diretor que já ganhou o Oscar. E um dos seus filmes favoritos é o 8,5 do Federico Fellini. Esse que é um filme natural na lista de um diretor. Afinal de contas, é o filme que retrata uma história que o próprio Fellini vivenciou, que foi uma crise, um bloqueio criativo que ele teve quando existia uma pressão enorme para que ele fizesse sua próxima obra. Então nós acompanhamos a história do Guido, um diretor muito famoso, muito conhecido na Itália e que está sendo pressionado por absolutamente todas as pessoas para que ele tenha respostas e ele está completamente perdido. Eu também tenho um vídeo sobre esse filme aqui no canal, tô deixando o link para vocês assistirem mais tarde também e super recomendo, é um dos meus filmes favoritos. Federico Fellini é um gênio e 8,5 é uma obra-prima. O próximo filme é Blood Sample, dos irmãos Coen. E esse não é um filme qualquer, esse é o primeiro filme dos irmãos Coen, onde eles conseguiram trazer todas as suas referências. É uma coisa muito interessante assistir o primeiro filme de diretores que vocês gostam. Isso porque a chance deles não estarem maduros o suficiente, eles não estarem ainda com a sua linguagem completamente desenvolvida, é muito grande, só que ao mesmo tempo você vai encontrar várias características que permaneceram durante toda a carreira dos diretores. É o caso aqui de Blood Sample. Além da parceria com a Frances McDormand, você vai ver também que os diretores já experimentavam muitas coisas que eles acabaram evoluindo nos seus próximos projetos. E o Guillermo del Toro é muito fã dos irmãos Coen, não só pela forma com que eles dirigem os seus filmes, mas também por eles escreverem, por eles editarem os filmes e saberem trabalhar muito bem a tensão. Eles conseguem construir a tensão como ninguém. E aqui em Blood Sample você vai ver os irmãos Coen começando, afinal de contas, diretores que estão começando não têm muitas oportunidades antes, mas com toda a qualidade que eles manteram e evoluíram ao longo da carreira. O próximo filme não me surpreendeu nem um pouco de estar na lista do Guillermo del Toro, mas antes de eu falar esse filme aqui, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Se você está acompanhando o meu trabalho há algum tempo ou acabou de conhecer, mas gostou dos vídeos por aqui, se inscreva e ative as notificações. Nós temos pelo menos 2 vídeos por semana por aqui, sempre falando sobre cinema, sobre os realizadores, sobre as histórias por trás das obras, então se inscreva para não perder nada.
Vocês vão entender por que esse filme não me surpreendeu tanto assim de estar na lista. É o filme Frankenstein, de 1931. Para quem assistiu os filmes do Guillermo del Toro, principalmente O Labirinto do Fauno, para quem assistiu A Forma d'Água, vocês sabem que o diretor ele é completamente apaixonado pelos monstros. E isso vem desde a sua infância. O Guillermo del Toro, ele via fantasmas quando ele era criança, ele tinha visões muito claras, ele via os monstros, ele fala abertamente sobre isso nas suas entrevistas, só que ele nunca encarou os monstros como seus inimigos, e sim como seus amigos. Existem vários vídeos do Guillermo del Toro mostrando uma das suas casas, onde ele tem milhares e milhares de bonecos de monstros de tamanhos diferentes. Ele de fato se sente confortável com essas criaturas à sua volta, ele desenha muitas delas e desenvolve cada uma delas. Então é óbvio que Frankenstein de 1931 estaria na lista do diretor. Não só o filme, mas também o livro, que são obras completamente diferentes. Só que ali você tem o Frankenstein, a maquiagem, a criação do monstro, coisa que o Guillermo del Toro é muito apaixonado e aficionado. Ele trabalhou com maquiagem para o cinema antes de fazer o seu primeiro filme como diretor, e no próprio filme que dirigiu trabalhava ainda com isso, e até hoje é completamente fissurado, obcecado pela construção dos monstros que estão nos seus filmes. O próximo filme eu também sou apaixonado, A Ghost Story do David Lowery. Esse é um filme recente e é uma obra tão singela. Tem vídeo aqui no canal falando sobre A Ghost Story e naturalmente a gente consegue entender também de onde vem a paixão do Guillermo del Toro por esse filme, porque é um filme que retrata a temática da morte de uma forma completamente diferente do que a gente estava acostumado, com uma sensibilidade única, uma sensibilidade que vinha daquele diretor, com a assinatura muito específica e, é claro, com uma linguagem muito clara, né? O morto é representado justamente com aquela roupa, que é uma roupa que lembrava muito o Halloween, mas é muito interessante quando você encontra um símbolo, né, que é utilizado de uma forma, sendo colocado em um outro contexto e funcionando e muito bem. Então, naturalmente, o Guillermo del Toro se apaixonou por essa obra, porque retrata questões como a morte de forma única, e é algo que o diretor também gosta de fazer, algo que o diretor busca no seu trabalho, né? Ele acredita muito que a fantasia é uma porta fantástica para debater questões muito profundas do ser humano. E aqui, ainda que a gente esteja falando de um drama, é um drama que aposta bastante na fantasia, né? Para que se o público não compra aquele personagem, se o público não compra aquela imagem, se ele não mergulha naquela história, ele não vai sentir nada. Mas é muito, muito difícil assistir Ghost Story e sair ileso. O próximo filme vem com um ritmo completamente diferente, Os Bons Companheiros do Martin Scorsese. E pensa em um diretor que está na lista de praticamente todo mundo. Esse é o Martin Scorsese. É claro, porque ele é o diretor mais influente da sua geração. Ele, de fato, trouxe o cinema para outro nível com os seus filmes. É um diretor fenomenal. E, na minha opinião, Os Bons Companheiros é a sua obra-prima. Isso porque ele conseguiu utilizar a sua evolução como diretor, a sua evolução na forma de contar uma história. Ele vem para esse gênero que ele já tinha investigado de outras formas, mas com uma maturidade, com uma segurança, né? Então, tem tudo que você consegue encontrar na obra do Martin Scorsese em Os Bons Companheiros. Naturalmente, o Guillermo del Toro, como um apaixonado pelo cinema, ele não teria uma lista sem Martin Scorsese. É muito difícil. Então, está aí. É uma grande referência para o diretor também. Voltando para os filmes de monstro, voltando para os filmes de terror, filmes antigos, o Guillermo del Toro tem em sua lista muitos filmes antigos, assim como o Martin Scorsese. Então é interessante, se você quiser de fato investigar a fundo todos os filmes que o Guillermo del Toro ama e é apaixonado, vá conferir as listas completas e vá conferir os filmes mais antigos, o cinema mudo de fato, e você vai encontrar muitos desses filmes no próprio YouTube. O Guillermo del Toro, assim como outros diretores, fala que a linguagem do cinema, a era de ouro do cinema aconteceu de fato na época do cinema mudo, porque os diretores precisavam de muitas ideias, precisavam de muitas soluções para conseguir construir aquelas obras. Mas eu estou falando aqui de Nosferatu, do F.W. Murnau. Esse que é um dos filmes de monstro mais famosos de todos os tempos, um filme de terror de fato aterrorizante, aquela figura muito potente, né? Um cinema que está sendo realizado ali que vai explodir sua cabeça, né? Se você ainda não assistiu Nosferatu, fica aqui a minha recomendação, principalmente se você ama terror. Se você ama filmes de terror, Nosferatu é obrigatório e não à toa ele está na lista do Guillermo del Toro. O próximo filme é O Homem que Sabia Demais, do Alfred Hitchcock.
E aqui é uma escolha que o Guillermo del Toro fez em tantos outros filmes que ele admira do Alfred Hitchcock. E ele acredita que essa é uma das obras onde o diretor estava com uma liberdade na linguagem ainda maior. Ele tinha alcançado uma maturidade fenomenal e ele conseguiu usar tudo que ele tinha aprendido até então para realizar esse filme aqui. Não é nem de perto o filme que eu mais gosto do Alfred Hitchcock, acho que tem outras obras interessantes, mas se o mestre está falando, esse é o filme que está por aqui. Inclusive o Guillermo del Toro, quando estava na faculdade, escreveu um livro sobre o Alfred Hitchcock, analisando a fundo toda a sua obra. Então ele é aficionado pelo trabalho do Alfred Hitchcock. Como vocês já devem ter percebido, esse também é um diretor que acaba se repetindo na lista de muitos diretores. Por quê? Porque dominava a linguagem como ninguém. O próximo filme também tá na minha lista, assim, do coração, que é o filme Han, do Akira Kurosawa. Essa é uma das obras com um visual mais impressionante que eu já vi. A escala, a composição de cada plano que nós assistimos, as cores, como os atores se movimentam e se relacionam um com os outros, como as cenas de batalha são realizadas. O Akira Kurosawa era um grande mestre e eu tive a oportunidade, inclusive, de ver esse filme no cinema, que foi uma das grandes experiências que eu já tive como uma pessoa que ama os filmes. Akira Kurosawa também é um diretor que se repete justamente pela sua maestria, por como ele dirigia e como ele conseguia criar escala, uma coisa que o Guillermo del Toro também gosta muito. O Guillermo del Toro sempre está tentando projetar escala e também conseguir navegar com a câmera dentro dos universos que ele cria. O próximo filme talvez esteja na lista de muitas pessoas, ainda que elas não lembrem disso todo o tempo, que é o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Esse filme, ele é uma obra-prima. É difícil conseguir mensurar o que esse filme significa, ou até mesmo o que o Charlie Chaplin e o seu personagem significaram para toda a história do cinema. Essa foi uma das pessoas mais importantes na história do cinema. Isso porque ele levou os filmes para um outro patamar. Muitos filmes eram realizados na época em uma pegada de fábrica, um atrás do outro, mais rápido possível para poder vender e tudo mais. E o Chaplin foi um dos primeiros, se não o primeiro, a ter esse esmero, a querer construir um filme que funcionasse de fato, refazendo a cena quantas vezes fossem necessárias. E sendo não só um maestro por trás da câmera, mas obviamente sendo um gênio na frente dela, criando esse personagem tão gigantesco que esteve dentro de tantas narrativas diferentes. É fenomenal o que ele faz, né? Porque nós temos o personagem em vários contextos diferentes ao longo de toda a sua obra. E Tempos Modernos faz, né, uma coisa que o Guillermo del Toro também faz, que é utilizar a fantasia, utilizar a metáfora para falar sobre questões muito atuais, sobre questões que precisam receber a nossa atenção e cuidado. E essa chamada, digamos assim, acontece através da magia do cinema. Então, não à toa o Chaplin está aqui. Para fechar essa lista aqui, nós temos o filme O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman. Aqui, uma outra obra que representa a morte de forma muito criativa e muito assustadora, potente e, enfim, mágica. Não é mesmo? Afinal de contas, nós temos um homem usando um figurino todo preto, mas você sente no filme que aquela é de fato a morte. Na minha opinião, talvez a melhor representação da morte que a gente já viu no cinema. Então, além de todas as questões do filme, não à toa esse filme tá na lista desse diretor, né? Porque, como eu disse pra vocês, ele ama essas figuras, ama essas representações por trás da fantasia. Você fala sobre toda a vida, não é mesmo? Então, não à toa esse filme está aqui na lista do Guillermo del Toro. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, eu tô deixando mais duas recomendações para vocês. A primeira é uma playlist sobre grandes diretores. Então, se vocês gostam do Guillermo del Toro, vocês vão gostar desses diretores que estão aqui. E a segunda é o meu vídeo justamente sobre A Forma da Água, do diretor. E aí, vocês vão saber um pouco mais sobre o que eu acho desse grande maestro da nossa geração. A gente se encontra no próximo vídeo, pessoal.